Olá, como você está? Tudo bem? Me fala como foi seu dia, o que você está fazendo no seu devocional, como você está lendo a palavra. Me fala se você está se sentindo ministrado, se você tem conseguido ter mais desejo na leitura da palavra, mais desejo na presença do Espírito Santo, se você está fazendo seu devocional. Em que eu gosto do seu retorno quando você fala que te abençoou de alguma forma esses vídeos, esses áudios. Mas que em nome de Jesus você não dependa de vídeo ou de áudio, que você vá para a palavra, que você medite na palavra, que você tenha discernimento de saber que você precisa ser discipulado, que você precisa ser pastoreado, que o Senhor te direcione para a igreja, que você precisa ir para você ter a cobertura espiritual do pastor, ser cuidada pelo pastor. E o Senhor, que é o sumo sacerdote, tem usado esses vídeos. Eu coloco nas mãos do Senhor como meus 5 pães e 2 peixes, e que Ele leve para quem precisa ouvir, e que a partir daí você possa sentir necessidade da presença, necessidade de um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo e pessoal, um relacionamento que não precisa passar por vídeos de internet, mas que pode começar no seu quarto, quando você lê a palavra. Pedir ao Espírito Santo discernimento para entender, que Ele ministre no seu coração. Que caia agora todas as escamas dos seus olhos, dos seus ouvidos, que te fazem acreditar que você é um ser independente. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. O nosso espírito precisa ser ministrado pelo Senhor. Nós somos feitos para adorar a Deus. Amém? Nós vamos falar agora sobre Caim e Abel. Um pouco sobre Caim e Abel. E a palavra está em Gênesis 4. Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. E nesses próximos minutos, lógico, eu não vou conseguir falar tudo sobre esse pecado que ocorreu, sobre as consequências do pecado que vieram sobre os descendentes. Mas eu vou ministrar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito desse pecado de inveja, de ciúme que Caim cometeu, né? E aqui nós observamos que quando Caim nasceu, a Eva me falou que com a ajuda do Senhor tive um filho. Ela o abençoou com essa palavra. E quando lá no nascimento de Abel só falou que depois nasceu Abel. Nesses versículos fala que Caim cultivava solo e Abel era pastor de ovelhas. E no tempo da colheita, Caim ofertou parte da sua produção, e Abel ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias dos seus rebanhos. Nesse ponto, eu gostaria de falar sobre da nossa adoração, do nosso culto ao Senhor.
do nosso relacionamento com o Senhor, de como nós temos adorado a Deus, com parte, em parte, pela metade, ou com as primícias, dando a Deus a prioridade, fazendo a melhor parte para o Senhor, entregando a melhor parte para o Senhor da nossa adoração. O tempo que estamos mais dispostos ou o resto do tempo que sobra do nosso dia. O tempo que estamos mais cansados ou o primeiro momento do dia, no momento do vigor do nosso dia. E nós adoramos a Deus pelo que Ele é, adoramos a Jesus pelo ou pelo que Ele pode nos dar. De acordo com a nossa adoração, o Senhor recebe ou não a nossa adoração, recebe ou não a nós. E como muitas das vezes nós temos visto o ciúme das pessoas, porque às vezes as pessoas elas não conseguem adorar a Deus como tem que adorar, como o Senhor quer ser adorado, não como nós julgamos que a outra pessoa tem que ser adorada. E ainda tem ciúme daquele que adora, né, inteiramente. E a gente tem visto muitas pessoas que tiveram a fé morta, muitas vezes por pessoas, muitas vezes por situações. Porque fomos fracas, porque olhamos para as pessoas, porque cedemos às pessoas, não importa o motivo. Mas quando ocorre isso, o ciúme, quando alguém tenta matar a sua fé, você vai e corre mais para os braços do Senhor, não se afasta. Não se afasta do Senhor por causa de pessoas. Pede a Deus para te revelar qual o nível da sua adoração, se você tem adorado, e as intenções do seu coração, porque o Senhor, além de ver a sua adoração, ele não vê como um homem vê, né? A aparência. Ele vê a intenção do coração. Então, quando nós estamos frios na fé, distantes do Senhor, o problema não está no Senhor, com certeza. Então, a gente pode pedir ao Senhor, Senhor, qual a intenção do meu coração? No que eu tenho pecado contigo? Porque eu não estou conseguindo te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Porque eu não estou conseguindo te dar as primícias, Pai. Porque o Senhor não é a prioridade da minha vida. Fala com o Senhor como se você estivesse aqui sentado comigo agora nessa mesa conversando. E seja honesto quanto à sua adoração, quanto à adoração que você consegue entregar, quanto à adoração que você não consegue entregar. Se você foi magoado por alguém. E para você que tem ciúme, que julga como seu irmão adora, a palavra diz que aquele que muito é perdoado, muito ama. Nós não podemos dizer que aquele irmão adora com extravagância, é extravagante, declara fé com extravagância. Você não sabe quanto ele foi perdoado. Você não sabe quanto ele ama. Então aqui, hoje eu falo para mim, Fábia, eu sou Caim, para mim, Fábia, ou eu sou Abel. Em que eu posso aumentar para adorar o Senhor? Porque aqui a palavra diz no versículo 6, que o Senhor fala, por que você está tão furioso? O que o Senhor perguntou a Caim? Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. O Senhor muitas vezes vem nos exortar. E aqui nesse tempo, nesse momento, ele exortou a Caim. Ainda há tempo, porque ele falou que o pecado estava à porta. Se ele não tomasse cuidado, ele poderia pecar. Mas quem deve controlar o pecado somos nós, não sermos dominados por ele. Então aqui, nessa exortação, Caim podia ter se arrependido e não pecado. Ter reconhecido, eu tenho ciúme, eu tenho inveja. Eu tenho inveja do dom, tenho inveja da adoração, tenho inveja do ciúme. Fábio, do que você tem inveja? Fábio, do que você tem ciúme? E nesse momento, aceitar a exortação e se corrigir e não pecar contra o Senhor. Mas aqui Caim foi e prosseguiu no pecado. Chamou o irmão para o campo e lá o matou. Aí o que a gente pode tirar desse texto? Que a gente tem que adorar o Senhor. Porque a palavra diz lá em Hebreus, que nós falamos da última vez, em Hebreus menciona Abel como ele era um homem justo, porque ele adorava o Senhor, né? Com primícias adorava o Senhor, com tudo que ele podia, né? A palavra diz para nós amarmos o Senhor com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, de toda a nossa força. Então a nossa adoração é verdadeira ou nós adoramos ao Senhor pelo que Ele pode fazer? Isso, essa palavra de hoje é uma exortação.
na minha adoração, no que eu tenho adorado a Deus, como eu tenho adorado a Deus, qual a motivação do meu coração para adorar a Deus, para o Senhor receber a minha adoração e receber a mim, receber a minha oferta e receber a mim. E não nos deixarmos sermos atingidos por inveja, por ciúme, por calcular e querer mensurar o quanto nossos irmãos adoram, porque às vezes a gente nem consegue adorar tanto e ainda ataca aquele que está adorando. Então, cada um que avalie a si mesmo, na palavra não fala lá, quando a gente vai ministrar a ceia, cada um examine a si mesmo. Então, aqui é para eu examinar sobre a minha adoração, não examinar o irmão, para eu examinar a mim mesmo, no que eu tenho pecado com o Senhor, não dando as primícias para ele, tendo inveja, tendo ciúme do meu irmão. E voltar para aquele que ainda está longe, para ele voltar a se relacionar. É lógico que cada um tem uma medida de fé. Nós não vamos ser iguais, não vamos adorar igual, não vamos amar igual, ter a fé igual. É por isso que o Senhor nos dá identidade. E essa comparação é que mata, a comparação é que tira a nossa identidade. Se eu olhasse para a minha adoração, eu ia ver se eu estou num tempo de adorar mais, de declarar mais a minha fé, ou de ajustar mais o meu relacionamento com o Senhor. E não ficar com ciúme do irmão, com inveja do irmão, de quanto o irmão ora, de como o irmão adora. Porque é nisso que as pessoas matam a fé uma da outra. Na condenação, em apontamento, em cobrança. Você pode ser usado para exortar o irmão, para ajudar o irmão, para apoiar o irmão, para segurar na mão dele e levá-lo mais à presença de Deus. Mas você não pode ser aquele que afasta ninguém do Senhor. Você não pode ser aquele que condena, que mata a fé do seu irmão. Você tem que ser aquele que fortalece o seu irmão. Você tem que ser aquele que incentiva o seu irmão a estar na presença do Senhor, a permanecer na presença do Senhor. Tá sentindo falta de alguém? Vai lá e fala, porque você está se distanciando, se esfriando, não está conseguindo mais ficar em comunhão com a comunidade. Mas a gente vê muito hoje, as pessoas entram e saem da igreja, quando vão. E as pessoas nem notam. As pessoas passam 1 mês, 2 meses, e leva tempo para alguém dar falta daquela pessoa. Esses vídeos são muito isso. Um incômodo que o Senhor me fez a respeito das pessoas que não estão congregando, as pessoas que se esfriaram na fé. Com certeza não foi nada que Jesus fez, não foi nada que Jesus deixou de fazer. Se foi um Caim que passou pela sua vida, libera perdão sobre ele. Você já sabe quem é, mas isso não pode ser o motivo. O que alguém fez contra você não é maior do que o que Jesus fez por você. Então hoje, que em nome de Jesus, tudo que veio para matar a sua fé, tudo que veio para diminuir sua fé, para esfriar sua fé, para te impedir de congregar, caia por terra em nome de Jesus. Que você, antes de voltar para a igreja, volte para a palavra. Antes de voltar para a igreja, volte para a presença do Senhor. Tenha prazer na presença do Senhor, no relacionamento com o Senhor. Em orar, ler a palavra. Em congregar. Em adorar o Senhor. Você já foi aquele que adorou nas suas premissas, você já foi aquele que adorou. Volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Que o Senhor tem saudade de você. E que essa palavra te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa exortação. Sabemos que o Senhor sente saudade de nós e nós também sentimos saudades do Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, por o Senhor ministrar no meu coração a respeito desses irmãos que se afastaram do Senhor, Pai, que estão longe do Senhor. Eu venho agora, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor possa tocar no coração dele, quebrantar o coração e levar essa mensagem para quem precisa, Jesus. Para quem precisa ouvir da Tua palavra. E que ele abra a Bíblia, leia a Bíblia e ouça, Senhor, a Tua palavra. Que não dependa de um vídeo, que não dependa de um áudio, Pai, mas que o Senhor, Pai, gere no coração
daqueles que já estiveram na Tua presença, Pai, o desejo de voltar a se relacionar com o Senhor, a voltar a entregar as primícias para o Senhor, a Te adorar, Pai. E que o Senhor desperte no coração daqueles que não Te conhecem a curiosidade. Não importa se vai ser por curiosidade, mas que o Senhor desperte, Pai, o desejo de Te conhecer, de prosseguir em Te conhecer e de ser amado pelo Senhor, Pai, e de ser cuidado pelo Senhor. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, pela Tua saudade. E o Senhor provocar saudade em nós também. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E que essa palavra Te abençoe e Te alcance. Em nome de Jesus. Amém.